Para mais uma aula do nosso curso de Arduino. E hoje teremos a aula de número 5. Nesta aula falaremos de LED RGB, potenciômetro, controle de servo com potenciômetro e controle de servo via código. Ok? Então vamos colocar a mão na massa então. Primeiro nós vamos ver aqui o nosso servo motor. Então o servo motor normalmente ele tem 3 fios. Um é o negativo, no caso aqui o fio preto. O outro é o positivo, nesse caso o fio vermelho. Esse fio preto pode ser marrom também, tá? E nós temos o fio amarelo, que pode ser outra cor, mas o fio amarelo aqui no caso é o meu fio de sinal. Então neste caso aqui eu estou ligando esse fio de sinal aqui no pino 9, tá, do meu Arduino, pino 9 digital do Arduino. O positivo em 5 volts, a gente pode verificar aqui 5 volts. E o negativo no GND do nosso Arduino. Tranquilinho? O ideal é que a gente tenha uma fonte externa, tá? Ou seja, eu vou ligar aqui o positivo na minha fonte externa e o negativo na linha do Arduino e também na fonte externa. Mas nesse caso aqui, como é somente para testes, né, a gente vai ligar diretamente no Arduino, porque é só teste, a gente não vai colocar carga nesse servo, tá? Então a gente vai ligar diretamente aqui, mas o ideal é que tenha uma fonte externa para ligar servo motor. Então a ligação é simples, positivo, negativo e sinal. Ok? Essa é a ligação. E para esse primeiro trabalho a gente vai fazer movimento para a esquerda e para a direita, somente nesse servo motor, tá? Porque o servo motor comum ele tem 180 graus, ou seja, ele vai até 180 e volta para o zero. Então ele não tem um movimento assim, ó, de 360 como um motor comum. Claro, salvo se esse servo motor tiver sido modificado para fazer um giro de 360 graus, tá? Mas isso aí a gente vê mais para frente do nosso curso aí. Hoje nós vamos trabalhar com servo motor que tem original, né, que tem um movimento de 0, então ele viria até aqui e faria esse giro até aqui e voltaria para cá, de 0 a 180, ele não faz a volta completa, tá? E para testar esse servo a gente vai usar esse código aqui que é bem simples, vamos explicar aí para vocês como funciona. Então aqui está incluindo uma biblioteca, esse include aqui, incluindo essa biblioteca servo.h, tá? Para fazer a inclusão aí a biblioteca escrita entre sinal maior e menor. E que já vai carregar um monte de funções para o nosso programa, sem precisar que nós escrevemos muitas linhas de código. Então eu carrego a biblioteca aqui, servo.h, aqui embaixo eu chamo a biblioteca servo e crio o objeto, que nesse caso eu criei um objeto com o nome de servo aqui. Vou criar uma variável de valor, né, no caso valor igual a 0, ela vai começar com 0. Dentro do meu setup, eu já vou aí setar o meu servo para o pino 9, então servo.attach pino 9, nesse caso aqui, só isso vai no setup. O void loop, né, que é onde vai repetir tudo, eu vou criar aqui essa chamada. Então, ó, o que eu tenho aqui? Esse for aqui é enquanto, tá? Vamos colocar aí o for como enquanto, tá? Aí abre parênteses e começa a escrever a função. Começa aqui o valor com 0, valor 0.
e vai. Enquanto o valor for menor ou igual a 180, ó, menor ou igual a 180, faz o quê? Valor mais 5. Ou seja, esse loop vai ficar lá checando. Ele vai checar, vai dar a primeira volta. Está menor que 180? Ele acrescenta mais 5 ao ângulo. Está menor que 180? Acrescenta mais 5. Então, na primeira volta, o ângulo vai ser 5, na segunda vai ser 10, na terceira vai ser 15, 20, 25, até chegar a 180. Tá? Então, ele vai lá, joga aqui o servo, aqui, servo.write, ou seja, escreva no servo a variável valor, que nesse caso vai ser começar com 5, depois 10, 15, 20, 30, 40, até chegar ao ângulo 180. E aqui embaixo, ó, ao contrário. O valor começa com 180 e enquanto isso for maior ou igual a 0, diminui 5 no valor. Tá? Então aqui começa o ângulo 180 e aqui começa no ângulo 0 e aqui começa no ângulo 180. Então isso quer dizer o quê? Que ele vai girar até 180 de 5 em 5 e aqui embaixo ele vai descer de 180 até chegar no 0. Então ele vai girar todo para a esquerda e vai girar todo para a direita. Vai ficar fazendo um loop automático esse movimento. Esquerda, direita, 0, 180, 180, 0, 0, 180, 180, 0. Tá? Isso aqui a gente está controlando via código. É só para a gente verificar, ou seja, só para a gente ver o movimento do servo. Tá? Aqui a gente não está controlando posição, não está controlando parada, não está controlando nada. Mas só para a gente ver uma função aqui que foi criada, para que a gente possa verificar o servo indo para lá e para cá. Para que pode ser usado isso? Faça de conta que você use esse servo, por exemplo, para movimentar a cabeça do seu robô. Você quer que ela fique girando para a esquerda e para a direita. Então esse código aqui serve para isso. Você vai ter um movimento infinito de cabeça, por exemplo. O robô pode ficar girando para a esquerda e para a direita, olhando para um lado, olhando para o outro, usando essa função aqui de subida e de descida de valores. Tá? É isso aí, ó. Testou, passou para o nosso, testa sempre, passa para o Arduino e ele vai começar a rodar para a esquerda e para a direita. É isso aí. Ok, fechei aqui para liberar espaço na memória. Agora a gente vai para uma outra, deixa eu salvar aqui esse arquivinho aqui. Uma outra montagem, ó. É a mesma coisa, o servo ligado no pino 9. Positivo, negativo, só que aqui nós ligamos aqui um potenciômetro. Ó. Então o potenciômetro, a gente já viu como é que faz essa ligação. Vou salvar de novo aqui, porque eu mudei aqui. Então, potenciômetro positivo, negativo, sinal no pino 0. Tá? Então a gente vai usar esse potenciômetro, ou seja, o giro do potenciômetro, para controlar o braço do servomotor. Então, de acordo com que eu girar o potenciômetro para a esquerda ou para a direita, o braço do servomotor vai obedecer o potenciômetro. Para que eu posso usar isso? Por exemplo, se eu quiser usar um potenciômetro para controlar aí um braço do meu motor, um braço do meu robô, né, para cima e para baixo, ou uma cancela para o estacionamento, ou ainda eu quero controlar a cabeça do meu robô para a esquerda e para a direita, de acordo com o giro do potenciômetro, eu posso usar isso. E esse código aqui vai servir para isso. Ó. Então a montagem é essa. E o código é esse aqui, simples demais. Ó. Nós já aprendemos isso aí lá no LED, né? Agora a gente vai usar em outro lugar, ó. Só recordar. Então carreguei a variável servo, incluí o meu servo.h. Criei aqui a instância do servo, servo ponto e vírgula. Potpin no pino 0, tá? Vamos conferir aqui, ó. Pino 0, tá? E no setup, defini o pino do meu servo como 9. E no loop, o que tem? Aquilo que a gente já viu lá atrás, ó. A minha variável val lendo o potpin, ou seja, lendo o valor do potpin, análogo read, né? Tá lembrado lá no LED lá atrás, quando a gente aprendeu isso? Belezinha. E aqui dentro, novamente, ó, val igual
Lá atrás a gente dividia, né? Lembra? A gente dividia o valor por 4, né? Porque o potenciômetro vai de 0 a 1023. A gente dividia por 4 para ganhar 255, que era o valor da potência do LED. Nesse caso aqui a gente vai usar a função map, que faz mapeamento aí de situações. Então eu estou pegando a função map e usando para mapear esse valor do potenciômetro. Ó. Map, pegando o valor aqui do potenciômetro do pote PIN, trazendo para a variável val. Esse valor vai de 0 a 1023. O map vai pegar aqui, ó, map, pega o valor, esse primeiro valor aqui 0, traz para cá como 0 mesmo, tá? Então, ó, aqui, primeiro valor pula para o terceiro valor, aí mapeia 0 para 0 mesmo. O 1023 aqui, ó, aí vai pegar esse 1023 e vai mapear para 180. Então, pega esse e joga para cá. Então, a função map pega os valores que eu tenho e mapeia um para outro. Então, nesse caso, o 0 vira 0 mesmo e o 1023 vira 180. Isso quer dizer o quê? Que quando eu girar o meu potenciômetro para um lado, ele vai chegar a 0, e quando eu virar para o outro, ele vai chegar no máximo a 180. Tá? Então ele transformou o 0 em 0 e o 1023 em 180, que é o valor máximo que o meu servo vai. Tá? E aqui embaixo, escrevo de novo servo.write, escrevo o quê? O valor do meu potenciômetro aqui dentro. Tá? Então, testei, ó, passo o código para o Arduino em seguida, e quando você girar o potenciômetro para um lado, ele vai obedecer você indo para 0 ou 180, quando você girar para o outro, ele vai obedecer você também. E se você for girando devagar, você vai conseguir controlar todas as posições do meu servo, né, do servo motor de vocês, de 0 grau a 180 graus. Testem aí e vejam o resultado. Tá? Tem erro no código aí, confiram. Se não tem, mão na massa. É isso aí. Vou fechar aqui também para liberar memória. E vamos para o LED RGB. O LED RGB ele tem 4 terminais. Ele tem aqui o terminal que é azul, o outro vermelho e o outro verde, tá? Então a ligação é essa aqui, ó. Nós vamos encaixar aí na nossa protoboard. Vamos colocar aqui, nesse caso, esse fiozinho aqui no 11, tá? Esse aqui, o vermelhinho, no 10. Esse verdinho aqui, ó, no 9. E esse segundo aqui, ó, primeiro, segundo. Esse segundo aqui, negativo. Vamos pegar esse negativo aqui e vamos ligar no GND. Tá? Então a ligação é essa aí. Ó. Aqui a gente vai ligar o verde. Aqui, nesse segundo, o negativo. O terceiro aqui, o vermelho. E o quarto a gente vai ligar o azul. Tá? Então a gente está usando o pino 9, pino 10, pino 11. Esses pinos são GND, que é onde eu consigo controlar valores de intensidade de 0 a 255. Vamos recordar isso, o pino 9, o 10 e o 11 são GND, assim como o pino 3, 5 e 6, tá? Só para recordar isso aí. Então a ligação é essa, simples. Eu consigo gerar infinitas cores aí, muitas cores com esse LED. Por isso que ele tem esses 4 terminais aqui, 3 terminais de cores e 1 de negativo. Tá? A ligação é bem simplesinha. E a gente vai aqui para o nosso código. Então o código também ele é simples. Tá? Aqui, ó. Eu coloquei aqui o green pin, que é o pino verde, o red pin, pino vermelho, e o blue pin, que é o pino azul. Aí o que a gente ligou lá, 9, 10 e 11. Aqui dentro, ó, no setup, eu estou deixando todo mundo apagado. Ó, aqui, Analog Light 00, ou seja, apagado todo mundo. E estou colocando todos os pinos de saída, red pin, green pin, blue pin, tá? Todo mundo de saída. Aqui embaixo o controle é individual, ó, no loop. Ó. Primeiro eu vou começar acendendo todos para gerar a cor branca, tá? Então, ó, Analog Light, red pin aceso, ou seja, 255 ou high. Se eu quisesse trocar aqui o 255 por high, eu poderia também, estaria aceso. Então, nesse caso, ó, acendo todos os 3 pinos,
e dou um delay de 3 segundos para acender como branco, tá? Aqui, ó, verde. Para acender o verde, o que eu vou usar? Vou mandar energia somente para o pino verde, ó. 255 somente no pino verde. E deixo os outros apagados, 0 ou low. Então 0 para o vermelho, 0 para o azul e acendo somente o verde. Para conseguir o cian, que é uma cor, é um azul mais claro, né? Um azul clarinho, um azul tipo céu, eu apago o vermelho e deixo o verde e o azul aceso. Então isso aqui, ó, verde e azul aceso. O vermelho, apago o verde e o azul e deixo o 255 somente no vermelho. Amarelo aqui embaixo, ó, acendo o vermelho, acendo o verde. Deixo o azul apagado, a gente vai fazer o amarelo. Azul, apaga o vermelho e apaga o verde. Obviamente a gente acende o azul. E o lilás, a gente acende o vermelho, acende aqui o azul e deixa o verde apagado, tá? E aqui o que vai acontecer? Como o loop, né, infinito, ele vai acender essas 7 cores. Quando chegar aqui embaixo, ele volta lá em cima, de novo na sequência, acende novamente e assim ele vai infinitamente. Isso para a gente ver aí que a gente pode controlar essas situações. E onde, como eu estou usando os pinos PWM, né, que podem variar, se você variar esse 255 por outro valor qualquer, 100, 150, ou seja, você consegue ter tonalidades diferentes de cor, de acordo com o que você mude. Então você pode testar aí, mude aí à vontade. Troca esse valor de 255, que é o valor máximo, pode colocar 100, 200, tá? Brinque aí com essas situações que você vai ter tonalidades de cores diferentes no seu projeto, tá ok? Então, testa o código, envia para o Arduino e depois vê o resultado. E brinque bastante aí com o código. Fechei. Vou fechar aqui também aqui. E aqui, ó, a mesma coisa, ó. Isso aqui é a mesma coisa. Eu tenho 2 LEDs RGBs. Então estou usando as PWM de novo, ó. 9, 10, 11, 3, 5, 6, ó. Tá? Então esse sinalzinho aqui, que está aqui embaixo do número aqui, embaixo do 5, embaixo do 6, embaixo do 9, 10, 11, ou a palavra PWM aqui, indica que esses pinos podem controlar a modulação de valores de energia que está chegando no pino. Tá? Então aqui ligamos 2. E aí, aqui esse código aqui, ó, você vai encontrar na internet. Esse código é do Felipe Couto. E o que esse código faz? Nós não vamos entrar muito aí, em detalhes aí, é só para vocês poderem ter esse código, para vocês terem uma função aleatória, tá? Mas então o Felipe Couto escreveu esse código, eu estou usando ele aqui porque ficou bem legal o que ele fez, e você vai poder usar esse código aí para fazer nuances de cores aleatórias lá com esse LED RGB. Eu estou deixando aqui somente para que vocês possam ter esse código aleatório. E para você ter uma ideia de um código mais avançado, né, você tem funções, pisca, sequencial rápido, sequencial aleatória, tem um monte de funções escritas aqui. E é legal para você ver como é que é um código mais avançado, mas não é momento ainda a gente tratar disso, então eu estou deixando o código para vocês usarem, mas não vamos entrar no mérito da questão aqui, de cada detalhe, mas vamos deixar para vocês estudarem isso aí, e mais para frente a gente entra em detalhes com essas algumas funções que tem aqui, tá? Mas esse código, o que ele faz? Ele vai ficar acendendo e apagando esses LEDs, piscando com várias nuances de código, várias nuances de cor. Então você vai ter, além daquelas 7 que a gente viu, você vai ter muitas outras variáveis de cor de forma automática nos seus LEDs. E aí você pode usar a sua imaginação e quem sabe construir com isso um abajur, tá? Então tá aí o código para você, já está testado, esse código está funcionando e você vai ver que dá um efeito bem legal no seu RGB. Lembrando que os códigos do Arduino, os desenhos do Fritzen e mais algumas outras fotos do código e códigos para você colar no Arduino, inclusive,
estarão disponíveis lá na aula 5 no blog do Técnico Linux. Então, tecnicolinux.blogspot.com. Você vai lá, procura a aula 5, você vai encontrar essa videoaula, inclusive, e também todos os códigos do Arduino e do Fritzen lá. Então, repetindo, tecnicolinux.blogspot.com. Visitem nosso blog e visitem também o nosso canal no YouTube. Basta procurar lá, o pessoal encontrar a gente lá também, ok? É isso aí. Até a próxima. Fui.